Salve nono ano, professor Romeu de Geografia. Hoje a gente vai estar vendo essa habilidade. Essa habilidade tem a ver com a produção agropecuária na sociedade urbana e industrial, essa que a gente tem como característica principal, e falar de desigualdade mundial com relação ao acesso à alimentação, por exemplo. E vamos lá. Para a gente falar da agropecuária, essa importância dela na nossa sociedade, a gente vai entender um pouquinho de urbanização. Nós já vimos lá no 7º ano, mais ou menos, a urbanização. A urbanização é um processo que se desenvolve em determinadas localidades, ou em todas as localidades, que tem a ver com o quê? Com a entrada de pessoas. Então, quanto mais pessoas a gente tem numa determinada localidade, que vai ter ali características definidas, né, de serviços, de comércio, indústria também. Quanto mais gente nessas localidades, mais urbanizada essa localidade vai se tornar. Disse que, no começo, a urbanização ela não tinha relação com a industrialização. As cidades floresceram, elas apareceram por conta da ida de pessoas, procurar a concentração de serviços e mercadorias em determinada localidade. A partir daí, há o florescimento, né, o aparecimento das cidades. Bem depois, né, com a Revolução Industrial, né, com essa nova modalidade da economia, a gente vai ter uma urbanização ligada com a industrialização. Por isso que hoje a gente fala da sociedade urbana e industrial, porque tem uma ligação muito forte, né? A indústria gera empregos. Embora não absorva muita mão de obra, né? A gente pega Taubaté, por exemplo. Taubaté tem uma estatística aproximada de ter 14% só da população economicamente ativa absorvida na indústria, né? Na modalidade industrial de economia. Enquanto o comércio aqui em Taubaté, ele absorve 80% dessa mão de obra. Então, a gente vê que a indústria ela é sim um marco significativo, né? Ela implica em preços melhores de mercadoria, né? Uma produtividade maior, mas a absorção de mão de obra fica a cargo do comércio, por exemplo, que é o caso nosso aqui de Taubaté, né? Então, a urbanização, enquanto processo, ela tem a ver com pessoas em determinadas localidades. Hoje, né, na nossa realidade, ela tem a ver com industrialização, né? A urbanização tem a ver com comércio, com serviço, com tecnologia, né? Disse que, né, em algumas cidades do mundo, quanto mais atrativa forem cidades, mais elas vão se desenvolver, né? Nova York, por exemplo, Londres, por exemplo. Então, eles já repensam essa condição da cidade também ser atrativa, né? Fazer com que os jovens que se formem, eles busquem essas localidades para poder estar desenvolvendo essas localidades. Com o quê, professor? Com um serviço, com comércio, né? Com implementação de novas tecnologias. Então, também está sendo repensada essa questão da atratividade das cidades. Não basta só ela existir, né? Ter luz, ter asfalto, ter determinados serviços e não se requintar, né? De acordo com o que a gente está precisando para o momento, né? Para o século XXI, por exemplo. Então, a implicação desse processo de urbanização, ele aparece na forma dessas localidades. E como é que a gente vê, né? A forma, pela forma mesmo, pelo jeito, pelo delineamento dessas cidades. Então, a gente vai ter mega cidades, né? São cidades enormes. Pega a cidade de São Paulo, a mega cidade. Aí você pega as cidades no entorno imediato ali da região metropolitana de São Paulo, vai se tornando um aglomerado cada vez maior. Isso tudo faz parte de um processo. Então, você tem a mega cidade, daqui a pouco você tem a megalópole. O que é a megalópole? Para nós aqui no Brasil, pega São Paulo e Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. O que é a megalópole? O próprio nome já diz, são construções fabulosas, né, com relação ao urbanismo. Então, São Paulo e Campinas, está quase tudo emendado ali. Ou a tendência é essa, né, que haja conurbação de um lugar para o outro. São Paulo e Rio de Janeiro, mesma coisa. Há uma conurbação, uma emenda, né, uma aproximação de uma cidade para outra. Dá um exemplo aí, professor. Pega Taubaté, Pinda, Tremembé, Caçapava, São José. Mal a gente sai de uma cidade, já entra na outra, né, e a gente consegue perceber essa diferença. Agora, vocês imaginem isso daí sendo feito de São Paulo até o Rio de Janeiro, né? Fica enorme. Então, a gente vai dar um nome disso aí de megalópole. É o que está se formando para nós aqui. Em outros lugares, sim, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, lá na costa leste, Washington, Nova York, Boston, né? Essa emenda de cidades enormes, de megacidades, vai dar origem, né? Já deu origem ao que a gente chama de megalópole. E, por fim, cidade global. O que é a cidade global? São cidades que têm forte apelo econômico, né? No cenário da globalização, que a gente já estudou no comecinho do ano e até o ano passado, a cidade global é aquela que tem uma hierarquia ali na
na ordem das cidades, né? São Paulo é uma cidade global, Nova York é uma cidade global, Londres é uma cidade global, Tóquio é uma cidade global. Por que são cidades globais? Porque elas têm a habilidade de atrair investimentos, né? E, ao mesmo tempo, influenciar investimentos em outros lugares do mundo. Então, a gente já viu o desdobramento, né, de um simples, entre aspas, processo de urbanização, tá? Entendendo a urbanização, mas agora vamos associar a agropecuária. A importância da agropecuária. A pecuária ela é muito importante, né? A agricultura e a pecuária juntas ali e o mercado que elas têm a capacidade de movimentar. Países como o Brasil, né, que tem uma capacidade alta de fornecimento e produção de alimentos, né, calca o seu PIB na agropecuária, nessa capacidade que ele tem de plantar, de industrializar, beneficiar e vender os seus produtos. Assim é na pecuária também. O Brasil é um grande exportador de carne. Então, a importância da agropecuária nos PIBs de cada país, ela é importante. Em muitos chega até a mais 50%. Em países menos desenvolvidos, né, que o Brasil, por exemplo, tomando o Brasil como referência, a atividade econômica ela é calcada, ela é apoiada na agropecuária de subsistência, na agricultura de subsistência. Então, tem países que, por exemplo, conseguem plantar muita banana, vende o que tem, que é banana. Absurdo, mas por que eles não têm industrialização lá definida ou desenvolvida? Por questões econômicas, por contextos históricos, por questões políticas, né? Acontece de um país estar, entre aspas, mais atrasado que o outro, né? Se a gente pegar a Costa do Marfim, produz muito mais cacau que o Brasil. Mas por quê? Porque eles só têm essa especialidade lá, né? E eles usam lá uma mão de obra primária, então é muita gente absorvida naquele tipo de agricultura, porque se mecanizar, por exemplo, vai gerar desemprego. Então há várias questões envolvidas com essa questão da agricultura e da pecuária ser mais ou menos desenvolvidas. Mas o importante de a gente saber é que, indistintamente, em qualquer país, ela tem importância. Quando ela não responde por todo o PIB, né, como em países menos desenvolvidos que o Brasil, né, ela responde por uma grande parte, né, 50%, 40%, 30% e assim por diante, de acordo com a especialidade. Professor, lá no Japão, a agropecuária responde por uma parte grande da economia. Lá eles não têm muita terra para plantar e nem muito para criar, para fazer criação de gado, por exemplo. Então, eles importam muita coisa, porque o forte deles, por exemplo, é tecnologia, né? A Revolução Verde foi o implemento de tecnologia na agricultura, na pecuária. Então, quanto mais tecnologia, né, para poder fazer esse melhoramento da agricultura, né, da criação de bovino, de equino, seja lá do que for ligado à pecuária, mais eficiente essa atividade se tornou. Então, hoje se planta muito mais, com bem menos gente, às vezes usando menos agrotóxico, ou menos defensivo agrícola, ou menos insumos, né? Por conta das melhorias genéticas que são capazes de ser promovidas aí. Então, você tem hoje a soja transgênica, que tem uma capacidade grande, né, de produtividade, não precisa se preocupar tanto com agrotóxico ou inseticida, porque ela tem uma resistência a pragas. Então, tudo isso é tecnologia. Mas, como tudo, né, tem um lado bom e um lado ruim. Da importância da Revolução Verde, a gente tem o seguinte, gente. Na Bolsa de Valores, a agricultura, né, o que é produzido na agricultura, a carne, né, seja lá de qual pecuária for, ela recebe o nome de commodity. O que é commodity? Commodity é um termo em inglês, né, que a gente usa para designar mercadoria. Só que essa mercadoria não é uma mercadoria qualquer, é uma mercadoria que ela é negociada na Bolsa de Valores. Então, você tem lá a Bolsa de Valores da soja, a Bolsa de Valores do milho, a Bolsa de Valores do algodão, que são grandes plantações, né, para sustentar a nossa sociedade. Então, essas grandes monoculturas, elas recebem o nome de commodities e são comercializadas nas bolsas de valores. E tem um interesse econômico, político, social, histórico, na onde elas estão sendo comercializadas, tá? Nisso, a gente vai partir para o uso da terra. A terra, ela está sendo utilizada de forma comercial quando a gente observa a monocultura. Então, você tem uma plantação que se perde de soja, ela tem uma monocultura. Ela é uma monocultura. Professor, mas isso é bom? É bom porque vai ajudar a agropecuária a ser forte naquele país. Mas, por outro lado, ela é ruim porque plantar o mesmo num lugar muito grande pode oferecer insegurança alimentar, né? Hoje a gente sabe que no Brasil são os proprietários de pequenas propriedades que são responsáveis pelo abastecimento básico nosso de arroz e feijão, por exemplo.
Se a gente começa a transformar essas pequenas propriedades em grandes extensões de terras, em latifúndios, a gente vai estar correndo sério risco de insegurança alimentar e vai estar com menor acesso a essa possibilidade de produtividade, né? Então é isso, gente. Beleza.